Olá! Hoje eu resolvi trazer para vocês um probleminha que tem bagunçado muito a cabeça de muita gente. Recentemente ele tem aparecido nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ele acaba viralizando porque muita gente acaba não entendendo o que aconteceu. Bom, ele é na verdade um problema muito antigo, tá? Até onde eu sei, ele apareceu a primeira vez num livro de 1938, então já é um probleminha quase centenário, né? Eu não sei se ele apareceu antes disso. Se você sabe, por favor, coloca aí nos comentários, me avisa, porque a versão mais antiga que eu conheço é a que eu vou apresentar para vocês. Para não ficar um vídeo exatamente igual ao que a maioria faz, eu vou apresentar esse problema na sua forma mais geral, né? E original, ok? E também no final eu quero fazer uma discussão um pouquinho mais completa, interessante do que a maioria faz. Para variar, né? Senão não seria eu. Tá bom? O problema é o seguinte, eu tenho R$100 e eu emprestei a duas pessoas, 50 para cada um. Eu emprestei R$50 para o André e R$50 para o Bruno. O André, ele pagou a dívida dele de R$50 em 4 parcelas. A primeira parcela foi de R$20. Se ele pagou R$20, estava devendo 50, agora ele está devendo 30. A segunda parcela foi de 15. Se ele pagou 15, mas ele devia 30, agora ele está devendo 15. Ele pagou 10, ficou agora devendo 5. Pagou R$5 a última parcela, quitou a dívida, não está devendo nada, tá bom? Se você somar esses valores aqui, ó, 20 mais 15, 35, 45 mais 5 dá 50. E aqui, se você somar, ó, 45 mais 5, R$50 também, ok? Olha só o Bruno. O Bruno também pagou a dívida dele, que era de R$50, também pagou em 4 parcelas. A primeira foi de R$20, então ele devia 50, pagou 20, ficou devendo 30. Pagou 18, ficou devendo 12. Pagou 3, ficou devendo 9. Pagou 9, quitou a dívida, não deve mais nada. A soma aqui também dá 50. Só que agora, aqui vai dar 42 mais 9, 51. 51? Esse 1 apareceu da onde? Você entendeu então? Que aqui, ó, a soma dos pagamentos e da dívida dá 50. Só que aqui não, tem R$1 a mais. Bom, eu vou te explicar isso já já, mas antes eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e, se você quer entender o que é que está acontecendo, vem comigo que eu te explico. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. Olha, a explicação é muito simples mesmo, tá? Eu coloquei aqui a tabela de pagamentos, tá, do André e do Bruno, e a razão é muito simples. Essa soma tem que dar 50, obrigatoriamente. Se a dívida inicial era 50, então a soma dos pagamentos tem que dar o valor da dívida. Agora, esse saldo dos devedores não tem que dar 50. Aqui deu 50 por pura coincidência, tá? Ou, na verdade, quem criou isso aqui queria que desse 50 só para bugar a cabeça do pessoal. Mas não precisa dar 50. Então, aqui ter dado 51 não tem nada de estranho. Para você entender isso, olha só, imagina uma outra situação. Também com 4 pagamentos. Pagou 10, ficou devendo quanto? 40 se a dívida era de 50, certo? Uma dívida de 50, pagou 10, ficou devendo 40. Pagou 10, agora ficou devendo 30. Pagou 10, agora ficou devendo 20. Como eu quero 4 pagamentos, o último tem que ser de 20. A soma dos pagamentos tem que ser 50, mas essa soma agora deu 90 e não tem nada de errado. Essa soma aqui, só para você entender que poderia dar qualquer valor, vamos extrapolar e pensar não só em 4 pagamentos, mas em outros, tá? Imagina uma situação, por exemplo, ele pagou um pagamento só, ficou devendo 0. A soma tem que dar 50, mas essa soma deu 0. Tá, podia pensar numa outra situação. Por exemplo, pagou 49, ficou devendo 1. Aí na outra, pagou 1, ficou devendo 0. A soma
tem que dar 50, mas agora a soma deu aqui 1. Você entendeu que a soma dos pagamentos ela tem que dar obrigatoriamente 50? Só que essa soma dos saldos devedores ela não tem nenhuma relação com o valor da dívida inicial. A única coisa que você pode fazer se você quiser alguma relação é a seguinte, olha só. A soma desse cara com esse é a dívida anterior que era 50. A soma desse com esse era a dívida anterior que era 30. A soma desse com esse era a dívida anterior que era 10. E a soma desse com esse é a dívida anterior que era 5. E o último, como ele quitou a dívida, tem que ser 0. Olha só, a soma desses dois é 50, que é a dívida anterior. A soma desses dois é 30, que é a dívida anterior. A soma desses dois é 12, que é a dívida anterior. Entendeu? Então, a soma desses valores tem que dar a dívida anterior, o saldo devedor anterior, tá? E esse cara tem que dar 0. Mas essa soma não faz o menor sentido dar os 50, tá? Uma última situação para extrapolar, vamos imaginar que ele pagou 1, ficou devendo 49. Pagou 1 novamente, agora ficou devendo 48. Pagou 1 novamente, agora ficou devendo 47, 46. Agora você entendeu, né? Se ele fizer 50 pagamentos de R$1, essa soma, obviamente, vai dar muito maior do que 50. Então, você percebeu que essa soma podia dar um número muito alto, podia dar 1, podia dar 0, podia dar qualquer valor. A soma desses caras não tem nenhuma relação com os R$50, tá joia? Bom, eu quero fazer agora uma discussão um pouquinho mais profunda disso, tá? Para muita gente acabou aqui, mas eu quero explorar um pouquinho melhor esse exercício. Uma coisa que a gente pode aqui ficar na dúvida é, será que essas são as únicas formas de fazer o pagamento para que essa soma dê 50? Será que aqui essa é a única forma de pagamento para que essa forma dê 51? Lembra que essa soma podia dar qualquer valor. Mas será que para dar 51 só tem essa maneira de realizar os pagamentos? E para dar 50, será que só tem essa? Bom, nós vamos descobrir que não. Você tem duas maneiras de fazer isso, descobrir outras formas. Uma dessas maneiras é, coloca valores, vai chutando outros valores, vê quanto é que dá e depois arruma daqui, ajeita dali, arruma daqui, ajeita ali e vai arrumando e ajeitando até que uma hora você consegue. E aí o trabalho que você faz para encontrar valores diferentes para essa soma das 50, você vai fazer praticamente a mesma coisa para fazer dar certo aqui, tá bom? Ou então, você vai fazer o seguinte, ó, me acompanha aqui no raciocínio e no final eu tenho uma proposta de desafio para você, tá bom? Que é criar um novo exercício para bugar a mente do pessoal, dos seus amigos. Então vamos lá. Olha só, continuo com 4 pagamentos, continuo com uma dívida de R$50. Se x, y, z e t são os pagamentos, eles não podem ser nem negativo e nem zero, né? Não faz sentido pagou zero, quer dizer que não tem pagamento, tá bom? Então, se você devia R$50 e pagou x, agora você deve 50 menos x. Você devia 50 menos x, pagou y, agora essa é a sua dívida. Se essa aqui era a sua dívida, pagou z, então agora essa é a sua dívida. E como esse é o último pagamento, a sua dívida agora é zero. Que equações você tem aqui? A primeira está aqui, ó. Essa soma, obrigatoriamente, tem que dar 50. Então, eu sei que tem essa equação, tá bom? Segundo, essa soma pode dar qualquer valor, mas vamos ver quanto dá essa soma? Ó. 50 mais 50 mais 50, 150, menos 3x, menos 2y, menos z. Essa soma não tem que dar 50, pode dar qualquer valor, certo? Mas se eu quiser que dê 50, é só eu colocar 50 aqui. Eu quero que dê 51, coloca 51. Ah, eu quero que dê um outro valor, 49, por exemplo, coloca 49 aqui. Bom, eu quero um outro valor, vamos fazer o seguinte, coloca um valor D, tá bom? Onde esse D é agora um número real qualquer, ele não precisa ser positivo, ele pode ser negativo. Se você coloca D igual a menos 1, você quer que essa soma aqui dê 49, tá bom? Então agora eu vou colocar essa equação aqui, mas eu vou dar uma simplificada nela primeiro. Então olha só, esse 50 vem para cá, então 150 menos 50, agora eu tenho 100.
E do lado de lá, ó, 3x mais 2y mais z, e o d já estava para lá, então ele continua. Então, essa equação agora eu vou colocar aqui. Então, essas duas equações é o que é necessário para que você tenha essa soma aqui como sendo os pagamentos, 4 pagamentos, né, para pagar a dívida de R$50, e essa soma para dar o valor que você quiser, né? Lembra, se o D for igual a 0, a soma vai dar 50. Se o D for igual a 1, a soma vai dar 51. Mas se você quiser qualquer outro valor, é só ajeitar o valor do D aqui, tá bom? Bom, mas professor, tem letra demais aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Se eu fizer D igual a 0, como é que ficam as equações? O D igual a 0. Agora eu vou escrever. Com D igual a 0, eu quero que essa soma dê exatamente 50. Qual é o valor do x, do y, do z e do t? Então, você vai ter que colocar valor, professor, mas tem muita letra aqui ainda. Mas você percebe que você dando valor para x e y, o z está em função de x e y. E se o z está em função de x e y, o t também está. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Vamos isolar o z aqui? Agora, eu vou no lugar do z aqui, eu vou colocar isso, ó, tá bom? Então, ó, vai ficar x. Então, x mais y, no lugar do z, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Então, ó, x mais y mais o z, e o z é isso aqui, mais t igual a 50. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2x com x, então eu tenho menos 3x com x, então eu tenho menos 2x. Aqui eu tenho menos 2y com y, vai ficar menos y, mais t, né? E do lado de lá vai ficar menos 50. Eu quero isolar o t, então t é igual a quanto? T é igual a, esse cara vai para lá, esse vai para lá, então vai ficar 2x mais y menos 50. Tudo bem? Essa equação eu coloquei ali. Então você percebe que se eu der valores para x e y, o valor do z e do t já fica determinado, tá bom? Só que ainda tem mais um detalhezinho importante aqui que a gente pode fazer que pode nos ajudar. Olha só, você concorda que o t, ele não pode ser negativo, certo? Isso aqui não é t? Isso não é t? Ele tem que ser maior do que zero. Ó, o t tem que ser maior do que zero, tá bom? Isso me implica que o 2x mais y tem que ser maior do que 50. Então, vou colocar aqui, ó, 2x mais y tem que ser maior do que 50. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui não vale z? Isso aqui não é z? E o z não tem que ser maior do que zero? Então, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, eu posso concluir que, olha só, essa soma tem que ser menor do que 100. Então, eu tenho que... Então, eu posso dar qualquer valor para x e y que eu encontro o z e o t, desde que essas condições sejam satisfeitas. Mas, ainda assim, muita coisa, né? Então, vamos lá. O y tem que ser maior do que 50 menos 2x. 50 menos 2x. Então, olha só, eu dou qualquer valor para o x. O y tem que ser maior do que esse, cara, tá? E daqui, eu vou fazer nesse pedacinho, ó. Daqui eu tiro o quê? 2y não é menor do que 100 menos 3x. Então, quer dizer que o y tem que ser menor do que quanto? 100 menos 3x dividido por 2. Então, eu posso dar qualquer valor para x e y, mas a partir do momento que eu dou um valor para o x, o meu y não pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa dentro deste intervalo. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Então, por exemplo, se eu colocar x igual, vamos pegar aqui, ó, x igual a 20. Se o meu x for igual a 20, vamos ver como é que fica essa minha restrição? Olha só,
x igual a 20, 2 vezes 20, 40, 50 menos 40, 10. O y tem que ser maior do que 10. Aqui é 20, 3 vezes 20 dá 60, 100 menos 60 dá 40, 40 dividido por 2 vai dar 20. Se o x for 20, eu posso escolher qualquer valor para y, entre 10 e 20. Vamos escolher o 15, tá? Vamos escolher o 15. Se o y for 15, o valor do z já está definido, não pode ser qualquer coisa, e o valor do t também já está definido, tá bom? Quem que vai ser z? Agora você vem e coloca aqui, ó. Então, se o x é 20, aqui vai dar 60. Aqui 15, aqui vai dar 30. Então, menos 60 com menos 30 dá menos 90. 60 com menos 90, o terceiro pagamento obrigatoriamente tem que ser 10. Tem que ser 10. E esse pagamento, bom, se essa soma tem que dar 50, tá? Então, aqui dá 35 mais 10, então falta 5 para dar 50. Então, olha só. Eu podia ter dado qualquer valor. Se eu coloquei 20 aqui, o y também podia ser qualquer valor dentro desse intervalo, tá? Mas uma vez que eu dei o valor para o x e para o y, o terceiro e o quarto pagamento já estão definidos para que a minha soma dê, o d é zero, para que a minha soma dê 50. Então eu posso brincar, posso colocar, por exemplo, x igual a 24. O y tem que ser igual a quanto? Bom, nós já vimos que o y pode ser qualquer valor dentro desse intervalo. Coloca 24 aqui, ó. 2 vezes 24, 48. 50 menos 48, 2. Aqui vai dar 72. Então aqui vai ficar 28 dividido por 2, vai dar 14. Então, se o x for 24, você pode escolher qualquer valor y dentro desse intervalo. Vamos pegar um número fácil? Vamos pegar 10. Podia ser qualquer valor. Então, vamos lá, 10. Então, aqui o valor do z e o valor do t, agora eu não posso escolher qualquer coisa não. Agora esses dois valores já estão definidos. Quanto vale z? Então aqui é 24, vai dar 72, 92 menos 92. 100 menos 92 vai dar 8. Bom, tem que ser 8. E agora essa soma aqui vai dar 32, 42, para dar 50, tem que ser 8. Então olha só. Se o primeiro pagamento for 24, o segundo pagamento for 10, o terceiro for 8 e o quarto for 8, então aqui 24, 10, 8 e 8, essa soma com certeza vai dar 50. Você consegue encontrar outros valores? Com certeza, é só usar essas restrições aqui, tá? Você coloca um x qualquer, tá? Claro que esse x ele não pode ser muito alto. Por exemplo, se o x for 40, 3 vezes 40 dá 120, então aqui vai ficar negativo. E se esse número é negativo, o teu y teria que ser negativo, que não pode. Então, no máximo 33 aqui, tá joia? Então, qualquer coisa menor ou igual que 33, você consegue encontrar o y, e aí você vai encontrar uma faixa de valores. Deu valor para x e y, o terceiro e o quarto pagamentos, não pode ser qualquer coisa, aí você tem que colocar aqui, tá? Bom, eu fiz essa brincadeira com d igual a zero, ou seja, para fazer a soma dar exatamente 50. Se eu quisesse que desse 51, o d tem que ser 1. E se o d for igual a 1, esse vem para cá, aqui vai ter que dar 99, e aí você ajeita ali para ver como é que fica, tá bom? Então agora, minha proposta para você é o seguinte, você já entendeu que aqui eu posso colocar valores diferentes e a soma eu posso fazer dar o que eu quiser, não é? Então eu vou te propor o seguinte. Cria um novo problema diferente para bugar a cabeça dos seus amigos, tá bom? Como que você pode colocar? Esse 51 já está muito batido, né? E se eu quisesse que desse 49, tipo, sumiu R$1, aonde foi parar, né? Eu quero que dá 49. Se eu quero que dá 49, esse D é menos 1. Certo? Se aqui é menos 1, vem para cá, vai ficar 101. Aí você ajeita e vê como é que fica. E aí você cria um outro contexto, tá? Inventa um contexto. Eu vou te dar um, mas não pode copiar do meu, tá? Imagina que você tem aqui um balde, tá? Um tanque, e aqui dentro tem 50 litros, certo? Você retira daqui para colocar no outro lugar 10 litros, tipo 20. Tá? Tirou daqui 20 litros, ficou 30. Tirou 15 litros, ficou 10. Tirou 5 litros, ficou 5. Tirou 5 litros, ficou 0.
entendeu? Então você pode brincar. Agora o limite é a sua criatividade. Eu gostaria que você agora brincasse e inventasse um probleminha para bugar a cabeça dos seus amigos. Posta aí, tá joia? Se você inventou, criou algum probleminha diferente, né, com essa mesma ideia aqui, me marca, me avisa, coloca aí nos comentários, tá? Eu não posso deixar de terminar esse vídeo sem dizer o seguinte. Esse probleminha, um monte de gente já postou vídeo, claro que não está exatamente como eu apresentei. A maioria mostra só esse pedacinho aqui e faz aquela primeira explicação simples que eu dei, né? A versão completa, apresentando isso aqui, inclusive com esses valores, eu falei para você que era de um livro bem antigo, né? A primeira publicação de 1938. É um livro que eu gosto muito, você já deve até desconfiar qual é. Só por curiosidade, até Monteiro Lobato fez um elogio a esse livro, tá? É O Homem que Calculava, para variar, né? Esse livro, desculpa, esse probleminha, ele aparece no capítulo 7 e eu coloquei exatamente, tá vendo? Exatamente do jeito que ele aparece aqui no livro, tá bom? Então, no capítulo 7 você vai encontrar exatamente isso. Claro que não tem essa discussão aqui, é um livro para instigar a curiosidade do leitor, né? Mas eu brinquei um pouquinho mais e fui um pouquinho além e agora ficou o desafio para vocês, tá bom? E aí, gostaram? Bom, se gostou, curte aí, se não curtiu ainda, se inscreve no canal se não for inscrito, né? Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, comente, tá? E vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!